Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que todos vocês possam estar bem. Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. E já gostaria de pedir para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Com certeza você fazendo isso, o Instagram, ou melhor dizendo o YouTube, ele vai entender que esse conteúdo é relevante. Eu já estou com o Instagram na cabeça aqui. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal. Nós chegamos já a 100 inscritos. E a intenção do canal é falar realmente sobre as profecias, do fim. E vocês têm visto um avanço acelerado, das guerras que estão acontecendo. Eu tenho visto também, eu vou fazer um vídeo a respeito da tecnologia que o Elon Musk tem trazido à tona, através das suas empresas da Tesla, Agora ele praticamente tem um exército de robôs que a princípio é para servir as pessoas. Mas não é esse o teor desse vídeo. Eu gostaria de falar hoje sobre a grande Babilônia, a grande meretriz, que está em Apocalipse no capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. O vídeo não vai ser muito longo, irmãos, porque esse assunto demanda realmente muito tempo. E eu estou gravando agora à noite, Faz uns dias que eu não tenho gravado por conta de outras questões, sobre os nossos estudos também, nosso estudo secular. Então eu gostaria de ler com vocês, para base e fundamentação das nossas palavras, desse estudo, eu gostaria de falar sobre a grande Babilônia e falar sobre as 3 interpretações, que nós temos. Eu anotei algumas coisas aqui que eu fui buscar no canal do irmão Luiz, do canal Reino Eterno, e eu já indico para você olhar, no canal do irmão Luiz tem muito conteúdo muito bom para quem realmente tem interesse, de se informar do que realmente a palavra de Deus ela nos ensina. Eu sei que tem muitos canais aí, mas tem muitos canais que você tem que tomar cuidado, que são canais que parecem ter a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, como está escrito em Apocalipse no capítulo 13, no verso 11 a seguir, que fala sobre a besta que sobe da terra. Então é muito importante nós fazer um filtro e ver realmente os canais que pregam a verdade da palavra. Vamos ler então Apocalipse no capítulo 17 e no verso de número 1 diante, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Então ele está fazendo referência aqui, ele está trazendo a revelação ao discípulo João, ao profeta e apóstolo João, sobre a meretriz, a grande Babilônia, que está assentada sobre muitas águas. Então nós entendemos que quando fala sobre muitas águas, está falando sobre povos, está falando sobre nações. Nós vemos esta mesma referência sobre águas quando a besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então ali ela também está subindo de entre as nações, dos povos e nações. Então veja bem que aqui a meretriz ela está sobre os povos, sobre as nações, com a qual fornicaram. Então ele vai mostrar a condenação da grande prostituta, que está sentado sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, ou seja, os reis da terra, os governantes dos tempos passados e dos tempos modernos de hoje. Eles estão fornicando, ou seja, eles estão tendo relações íntimas com esta prostituta, de todo tipo de corrupção, todo tipo de engano, todo tipo de morticínio, de homicídio, tudo aquilo que você imagina de podridão vem da grande prostituta. É um covil de demônios. E levou-me em espírito, no versículo 2 ainda, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra, não somente os reis da terra, mas todos aqueles que habitam na terra e que se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então veja bem que não só os reis da terra, mas todos aqueles que não guardaram a palavra, que não se mantiveram nos princípios da palavra de Deus, se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto,
e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Ou seja, quando fala de besta, está falando de sistema. Ou seja, é um sistema religioso e um sistema político e um sistema econômico. Tudo aquilo que envolve esta terra está corrompido, está envolvido e embriagado pelo vinho da grande prostituta. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja bem que tem 7 cabeças e 10 chifres. A mesma referência que nós vemos em Apocalipse 13. Ou seja, desde aquele tempo lá de trás dos primeiros reinos até hoje, até os últimos 10 reinos que estão sobre a cabeça da besta, da última cabeça, né, da besta que sobe do mar, ela, a grande meretriz, o espírito do engano, o espírito do erro, ele deu a embriagar, né, as pessoas dessa terra. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, ou seja, vermelho, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Então o vermelho faz referência ao sangue, cheia de nomes de blasfêmias. E tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, os reinos da terra. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Ela estava adornada com todo o ouro dessa terra, e pedras preciosas, e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações, cheio de impurezas e da imundícia da sua fornicação. Ela prostituía os reis da terra. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada, ela estava bêbada do sangue dos santos. Ou seja, quando eu falei aqui que eu queria falar sobre, e vou falar sobre as 3 interpretações de quem é a grande Babilônia, nós já vamos começar agora falando sobre isso. Quem é a grande Babilônia? Então eu falei aqui sobre esses versículos para ter como base, né, e um entendimento daquilo que nós queremos falar. Então, eu anotei aqui que esse é sem dúvida um dos maiores mistérios do livro de Apocalipse. E entre o povo, né, que gosta de estudar esse tema, existem 3 principais interpretações de quem é a grande Babilônia. Nós sabemos que a palavra Babilônia vem de Babel, que está lá em Gênesis, quando Nimrod ele fundou a primeira cidade, né, pelo nome de Babel. E Nimrod ele tentou reunir todas as pessoas em um único lugar. Então a Babilônia já vem lá, desde lá, tramando contra Deus, induzida por Satanás para tentar manipular a mente dos governantes da terra. Então, são 3 principais interpretações. O primeiro grupo afirma que a grande Babilônia, a grande meretriz, é a Igreja Católica Romana. E de fato, né, que é o Vaticano. E de fato, quando nós olhamos para a besta que sobe da terra, em Apocalipse 13, verso 11, nós vemos que a besta que sobe da terra tem 2 chifres. O chifre simboliza poder, simboliza autoridade. Mas ela tinha corpo de cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, ela falava meias verdades. E com certeza Deus vai julgar a Igreja Católica, porque ela matou muito dos santos. Quando a Igreja Católica e os bispos, né, eles adulteram a palavra, e até hoje, né, eles proferem blasfêmias contra Deus. Né, eles têm os seus deuses de barro, né, de ferro, e Deus abomina a adoração a deuses estranhos. Paulo foi um combatente, irmãos, contra as falsas doutrinas, contra os falsos apóstolos, contra os falsos pastores. Paulo foi ferrenho. Tanto é que ele disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, como diz, né, um ditado, ele não se mexava. Ele, quanto mais batiam nele, mais ele crescia espiritualmente. Então o primeiro grupo, né, acredita que a Igreja Católica Romana é essa grande meretriz. De fato, ela faz parte desse conglomerado. Por causa das 7 colinas, né, que envolve o Vaticano, né, que tem essas características também dos 7 papas. E como eles derramaram o sangue de muitos santos. Eles martirizaram muitos cristãos, crentes de cristãos em Cristo.
e continuam com as suas abominações. Eles continuam com as abominações até hoje, e idolatrias até os dias de hoje. E também quase todos eles esperam um anticristo, ou seja, que ele vai ser um papa ou um italiano, um homem político que venha da ONU. De fato, o anticristo ele vai entrar e vai vir no cenário mundial usando a ONU, que é a última cabeça. Mas existe aqui uma deturpação. Quem usa muito esta referência, né, de que o anticristo vai vir de Roma, é os adventistas, que fazem uma confusão, fazem uma salada de fruta, que dizem também que o decreto dominical vai ser a marca da besta, que na verdade não tem nada a ver, a palavra não ensina isso. E o segundo grupo, ele acredita, né, a segunda interpretação, que diz que é a grande Babilônia, é Meca. De fato, Meca, ela vai ser, né, o berço do anticristo, é o berço do anticristo, porque ele vem ali daquela região de onde surgiram todos os reinos, grandes reinos da terra, os grandes reinos que simbolizam as 7 cabeças, né, ali de Apocalipse 13, que foi o Egito, que foi a Síria, que foi Babilônia, os medos e persas, que foi a Grécia e que foi Roma, né? Simbolizado a Babilônia pela cabeça de ouro, né, reinada por Nabucodonosor, né, simbolizada pelos braços e os peitos de prata, pelos medos e persas, e pelo ventre e por parte das coxas de bronze, simbolizado pela Grécia, e depois o ferro, que simbolizava Roma. Então, daquela região ali de Irã, Iraque, da Síria, né, de Mossul, que era de onde era a capital Nínive, né, e de onde também faz parte a Turquia, ali perto, né, e ao norte de Israel, que virá o anticristo. Então Meca também está envolvida nesse lamaçal do pecado, nessa ideia da grande meretriz da Babilônia, mas não é somente ela, né? Então o segundo grupo acredita que a grande meretriz é Meca, por conta de alguns textos bíblicos que se encontram em Apocalipse 18 e nos profetas, e também por acreditarem que o anticristo será islâmico. De fato, o anticristo ele vai crer, né, no islamismo, pelo menos no princípio, né? Depois ele vai matar até mesmo do seu povo, que eles vão servir a ele, não mais porque ele vai dar riquezas para eles, mas por medo. E em terceiro e último lugar, mais extenso, né? Não vou dizer mais extenso, mas mais complexo, o terceiro grupo alega que a própria Jerusalém, né, alega ser a própria Jerusalém a cidade que será totalmente queimada pelo fogo. E o que isso é controverso, né? Ou seja, se dizem que a grande Babilônia, Jerusalém, vai ser totalmente queimada pelo fogo, então daqui a pouco nós já estamos rasgando Zacarias capítulo 14. Porque lá em Zacarias, se vocês lerem e nós lermos, a Bíblia diz que o próprio Cristo, ao ressoar da última trombeta, 1 Coríntios 11:52 e Apocalipse 11:15, diz que Jesus descerá com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras vai se dividir no meio. Metade da cidade de Jerusalém vai ser tomada. As mulheres serão forçadas, estrupadas, violentadas. Mas Deus tem promessas sobre Jerusalém e sobre Israel. E ele vai descer sobre ela, sobre o Monte das Oliveiras. Isso significa que totalmente ela não vai ser queimada, não vai ser destruída. Por mais que Israel vai fazer uma aliança por estarem cegos, né, pela falsa paz, e vão ser traídos, né, pelo anticristo, né, e por mais que eles tenham feito isso, estejam cegos, Deus vai cumprir suas promessas sobre Israel. E eles vão ter o seu sacerdócio terreno na Jerusalém terrestre. Então veja bem que esse terceiro grupo, eles fazem isso por conta de alguns textos onde Deus realmente faz comparações com Israel, como se ela fosse uma vaca, né? Como se ela fosse uma prostituta, abandonou a Deus, de fato, né? E muitas vezes, e até agora por último. Então eles, por conta disso, eles pegam alguns textos onde Deus realmente faz comparações entre Jerusalém e a grande Babilônia, e entre esses alguns aspectos, e eles pensam, né, que o anticristo será um judeu. Na verdade, o anticristo não será um judeu,
Nem pode, isso é controverso a palavra. Caso contrário, ele não seria recebido pelo próprio povo. Esse é o entendimento de muitos pré-tribulacionistas também. Pelo próprio povo, né? Não seria recebido porque não é um judeu, como um falso Messias. Bom, muitos pensavam assim, né? E eu também, em um certo ponto também pensava assim, mas isso é uma armadilha, né? Em acreditar que Jerusalém seria essa grande prostituta, né? Mas graças a Deus, né? Nós lendo os profetas e ouvindo os profetas, né? Lendo e meditando, né? A gente é livre dessas falsas interpretações, né? Claro que eles negam, né? Essa terceira interpretação, eles negam, né, que são antissemitas. Mas agindo desta forma, querendo ver a derrocada, a destruição completa de Jerusalém, eles atuam com um sentimento, né, antissemita, né? Porque eles pregam a destruição total de Jerusalém. Eles fazem grandes edições nas cartas de Paulo, como se Deus não tivesse mais nenhum tipo de compromisso com Israel, né? Jerusalém e os judeus, de Zacarias no capítulo 12 e 14, e de Ezequiel no capítulo 40 e o capítulo 48, né? Entre outros textos. Logo, eles podem não reconhecer que agem como antissemita, mas estão andando pelo caminho do antissemitismo. Sim, essa interpretação de que Jerusalém é a grande prostituta e que ela vai ser totalmente queimada no fogo é antissemitismo. Sim, porque Deus cumprirá todas as promessas, como eu tinha dito, feitas à igreja, que são as duas casas de Israel espirituais, unidas literalmente e espiritualmente, para reinarem do céu sobre a terra, sobre toda a terra, tendo acesso tanto no céu como a terra, ou seja, a Jerusalém celestial, que vai descer entre o céu e a terra, e a Jerusalém terrestre. Então muitos levantarão dos que morreram para ser reis e sacerdotes, e muitos que estiverem vivos também serão transformados nos ares e serão reis e sacerdotes. Nem todos serão reis e sacerdotes, mas o povo de Israel receberá um prêmio de Deus e serão sacerdotes na terra, como diz Zacarias capítulo 14, e as nações que restarem, elas vão subir a Jerusalém para aprender os preceitos, os princípios de Deus. Eu gostaria de ler com vocês o Apocalipse no capítulo 18, e diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo. Nós lemos Apocalipse 17, agora estou lendo Apocalipse 18, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua grande glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações, olha bem, todas as nações. Então o que nós entendemos é que não é somente Roma, o Vaticano, não é somente Meca, não é somente Jerusalém, mas todas as cidades da terra que se deram a embriagar e que beberam do vinho da prostituta, para fazerem todo o mal contra os santos, que mataram os santos. Sim, Jerusalém também. Muitos de Jerusalém mataram os santos de Deus. Muitos dos descendentes, os israelitas daquele tempo, mataram. Jeremias foi levado ao Egito e foi apedrejado e morto pelos seus próprios irmãos. Isaías foi cerrado ao meio. E outros profetas, né? E outros discípulos que morreram, também morreram pelas mãos de muitos dos judeus daqueles tempos. Então Jerusalém vai ser julgada, né? Assim como Meca, né, vai ser julgada. E outras cidades do mundo, grandes metrópoles, serão julgadas, fenderão ao meio. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai do meio deste povo que se diz cristão, mas que bebem água suja, deste povo que prega falsas doutrinas, que bebem, estão embriagados pelo vinho da grande meretriz, pastores que se embriagaram, que deixaram de lapidar a verdadeira palavra, que os seus templos viraram coitos de demônios, porque Deus já não está mais lá. Esta é a grande verdade. Tem uma passagem em Apocalipse também que diz que
Deus repreende uma das igrejas e diz assim que há um trono de Satanás lá. E muitas das denominações estão assim, porque eles já não pregam mais a verdade, não ensinam mais a verdade e não reconhecem, não são humildes para reconhecer que Deus, Ele não está mais lá, está falando com eles, chamando a atenção deles, e eles não querem retroceder, eles não querem dar meia volta e reconhecer que o pré-tribulacionismo é um engano, é uma mentira. Eles não querem reconhecer que o calvinismo é coisa do diabo, é mentira, é destruidor. O calvinismo é destruidor, irmãos. Vai lá no canal do irmão Luiz, canal Reino Eterno, para aprender um pouco da palavra, assim como eu tenho aprendido lá, para não ficar falando bobagem. Então olha o que diz aqui: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da sua iniquidade, das iniquidades dela. Deus vai julgar a grande Babilônia. Por isso que o anjo disse: caiu a grande Babilônia. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu beber, dai-lhe a ela em dobro. Então até aqui, irmãos, eu não vou estender mais. Eu vou fazer um segundo e terceiro vídeo. Que Deus abençoe vocês.